Boa tarde, caros amigos do curso CEPREP SPECEX 2024. Voltamos, Tenente Ribeiro, com mais uma aula, dessa vez de cartografia, com algumas questões para que a gente possa resolver. Questões essas importantes que geralmente nas provas da SPECEX sempre cai uma questão sobre cartografia, principalmente sobre escala cartográfica. Vamos às nossas questões. O objetivo do conhecimento da cartografia, sua visão de mundo, as várias formas de representação da superfície terrestre, as projeções cartográficas, que vamos ver que temos três projeções importantes, que é a cilíndrica, a cônica e a azimutal, as escalas, né? A escala grande, a escala pequena, a conversão de escala, e as convenções cartográficas. São os símbolos que são utilizados principalmente nas cartas, nos mapas, que traz uma linguagem cartográfica unificada no mundo inteiro. Bom, primeira questão. Um bom mapa, independente do que está representado, possui elementos básicos que fornecem informações primárias ao leitor. Sobre os elementos dos mapas, é correto afirmar. Primeiro, a orientação representa a posição da localidade mapeada. Para isso, são utilizados os pontos cardeais. O mais comum nos mapas, em geral, é o norte está para cima, para indicar este elemento. É comum ver uma rosa dos ventos ou um norte árvore, seta que indica que o norte está virado para cima. Essa primeira alternativa, a 1, ela está correta, né? Todo o mapa ele traz justamente uma orientação que vem justamente o que? A rosa dos ventos. Indica justamente os pontos cardeais ou a seta que indica o norte para cima. Lembrando aos alunos que aí tem uma convenção, né? Porque no universo a Terra não tem nem chão e nem teto. Foi convencionado colocar o norte numa posição estratégica, né? Demonstrando aí uma visão eurocêntrica de mundo naquela época, tá? Mas a alternativa 1 está certa, tá? A orientação, ela tem, todo o mapa traz essa orientação. A segunda traz a legenda proporciona melhor organização e agrupamento de informações sobre conteúdos altimétricos, utilizados exclusivamente em mapas físicos. Muito cuidado quando traz a palavrinha exclusivamente. A altimetria é mensurada por uma diversidade de cores e tamanhos, geralmente é disposta na parte superior do mapa. Aí nós temos já uma incorreção nessa alternativa, porque a legenda, sim, a legenda ela é uma parte importante, é um dos elementos do mapa, né? Todo mapa traz uma legenda, mas ele não é exclusivamente de mapas físicos, tá? Aí ele traz uma incorreção. Legenda ela é de todos os mapas. Eu preciso ter uma legenda para que eu possa ler o meu mapa, né? E a altimetria é mensurada de diversas cores e tamanhos? Sim, geralmente é disposta na parte superior do mapa? Não, aí também não. Ela é colocada na parte inferior do mapa. Então, a 2, errada. A terceira alternativa, ele me diz o seguinte: a escala cartográfica indica uma relação matemática entre a dimensão real e a dimensão projetada no mapa. O tamanho da escala depende do tamanho da área escolhida para ser representada. Costuma ser exposta na parte inferior de um mapa. Correto. A escala cartográfica sempre ela está na parte inferior de um mapa e a escala cartográfica é justamente essa relação matemática, é uma proporção, é uma grandeza entre a minha dimensão real, aquilo que eu vejo no meu terreno, e aquilo que eu vou reduzir justamente para colocar no meu mapa. E aí o meu mapa, dependendo da escala, pode ser um mapa que tenha muitas informações, né, grande riqueza de detalhe, que traz justamente de um bairro, de uma planta, de lugares pequenos, né, que tem uma riqueza de detalhe. Ou pode trazer também de um estado ou até mesmo do mapa mundi, que aí vai ter uma escala já de uma dimensão pequena que vai abranger uma maior área representada. Então, a alternativa 3, correta.
Alternativa 4 me diz o seguinte: o título é a principal informação contida em um mapa. Seu objetivo é informar de forma complexa todo o conteúdo exposto no mapa. O título costuma estar localizado na parte inferior de um mapa. Vamos lá, por partes. O título é a principal informação contida em um mapa? Sim, porque o título ele já me diz de que mapa eu estou falando. É um mapa físico, é um mapa temático, é um mapa de relevo. Então ele já me traz uma informação, ele já me diz do que se trata. Agora, o cuidado é o seguinte: o título costuma estar localizado na parte inferior de um mapa? Não. O título está na parte superior do mapa, ele está centralizado. Quando eu bato o olho no mapa, ele já está lá na frente, na parte superior e centralizada, dando justamente aquilo que quero mapear, daquilo que eu quero cartografar, daquilo que eu quero trazer de informação para os meus leitores. Então, alternativa errada. Portanto, a 1 e a 3 estão corretas. Alternativa letra B de bola. Vamos para a segunda questão. Uma questão, inclusive, da SpaceX, sobre escala cartográfica. Leia as afirmativas abaixo. Primeira, existem dois tipos de escala cartográfica, a numérica e a geográfica. Primeira alternativa errada. Existe sim dois tipos de escala cartográfica. A numérica, que é representada sob uma forma de fração, e a gráfica, que ela vem justamente o quê? Com um talãozinho, um talão que traz justamente o quê? 1 centímetro, e ela vem trazendo ali mais, pode trazer 2, 3, 4 centímetros. Então ela traz uma grafia no qual já me dá a escala com a relação de quilômetros que tem justamente no meu terreno, tá? Então não tem essa escala geográfica, e sim uma escala gráfica. Então aqui eu já posso colocar que ela está errada. Na segunda alternativa, me diz que na escala 1 para 5.000, adequada para representar grandes superfícies terrestres, como por exemplo, uma região ou país. Errada. Ele me colocou aqui uma escala 1 para 5.000, é uma escala grande. E uma escala grande, ela vai representar uma pequena área, porque ela vai trazer uma riqueza de detalhes dessa pequena área. E geralmente, quando a gente trabalha com escala, uma escala que é grande, ela tem no seu denominador da fração, o denominador dela pequeno. E quando eu falo de uma escala pequena, eu tenho um grande denominador. Então aqui, ele colocou aqui o que está de errado é isso aqui, ó. Nessa escala aqui, eu vou representar pequenas áreas. Então, também está errada. Terceira, em um mapa de escala 1 para 2 milhões, a distância gráfica de 3 centímetros entre dois pontos, em linha reta, corresponde a uma distância real de 60 quilômetros. Correto. Então, ele está me dizendo que é o seguinte, que 1 centímetro no mapa equivale a 2 milhões de centímetros na minha realidade, no meu terreno. E se ele está me dizendo que 3 centímetros, então é uma multiplicação aqui. 3 vezes 2, 6. 6 o quê? 6 milhões de centímetros. Vou transformar justamente o quê? De centímetro para quilômetro. Toda vez que eu vou transformar de centímetro para quilômetro, andando nas casas decimais, na minha escala de conversão, o bizu que eu digo é o seguinte, de centímetro para quilômetro eu vou cortar 5 zeros. Então, corto o primeiro, corto o segundo, corto o terceiro, corto o quarto e corto o quinto. Ficou 60 quilômetros. Multipliquei ali anteriormente os 2 milhões de centímetros vezes 3 centímetros, que foi a distância gráfica, que deu 60, e aí eu só vim cortando os 5 zeros, fazendo a conversão de centímetro para quilômetro.
Correto essa alternativa 3. Na alternativa 4, ele me diz que a escala 1:500, muito utilizada na construção de plantas urbanas, é maior do que a escala de 1:1.000.000, que é utilizada, por exemplo, para representar um continente ou mesmo o mundo. Essa alternativa 4 está correta, porque ele me deu uma escala grande, 1:500, significa que eu vou cobrir uma área pequena, uma área de planta urbana, e uma escala, e é maior do que a escala de 1:1.000.000, que é utilizada, que é uma escala pequena, que é utilizada para cobrir uma grande área, que eu não tenho riqueza de detalhe, que serve sim para me representar um continente ou mesmo um mapa mundi. Então, alternativa correta. Então, nessa questão 2 ali, eu marcaria, como a 3 e a 4 ela está correta, eu marcaria a alternativa E de escola. Ok? Vamos para a nossa próxima. Na nossa próxima questão, eu tenho justamente também uma questão agora só que de projeção cartográfica e traz para mim aí duas projeções famosas de Mercator e de Peters, tá? Que tem épocas que foram feitas diferentes. Mercator lá no século XVI, das grandes navegações, e Peters no século XX, logo após a Guerra Fria. É um mapa que também tem uma proposta de mostrar uma realidade diferente de mercado. Tá? Ele diz o seguinte nessa questão: as figuras a seguir mostram o mundo representado em projeções cartográficas diferentes. Analisadas as figuras anteriores, é correto afirmar que alternativa A. Ambas as projeções são cilíndricas, sendo que a de Mercator é equivalente e a de Peters é conforme. Bom, a alternativa aqui ela está errada. Errada. Por que que ela está errada? Vamos lá. Primeiramente, as duas projeções são cilíndricas. Até aí está certo. Se ele parasse justamente, botasse um ponto nessa vírgula, a alternativa estaria correta. Se ele parasse aqui, ambas projeções são cilíndricas. Só que ele me diz o seguinte, sendo que a de Mercator é equivalente e a de Peters é conforme. Ele inverteu. Toda a projeção de Mercator ela é conforme, ela mantém a forma dos seus continentes, dos seus países, em detrimento justamente da equivalente, que é o que? A área, o tamanho do seu país, o tamanho do seu continente. Por isso que nas projeções de Mercator, eu vejo principalmente a Groenlândia e a Antártida em altas latitudes com uma área totalmente desproporcional daquilo que é a realidade. E no mapa da projeção cilíndrica de Peters, ele sim, ele é equivalente, ou seja, mantém a área e o tamanho dos países e dos continentes, mas a sua forma fica toda desforme. Por exemplo, quando eu olho para a projeção de Peters, eu vejo justamente um alongamento na posição norte-sul, ou seja, a América do Sul, a África, ela fica espichada. E eu tenho um achatamento de oeste para leste, que faz com que o meu mapa, tanto eles ficam mais enrugados. Então, ou seja, a forma ela é desfocada, desforme. Então, errada essa primeira alternativa. Na alternativa B, fala que a projeção de Mercator conserva as áreas dos continentes e, por esse motivo, é chamada de eurocêntrica. A alternativa B também está errada. Por que, Tenente Ribeiro, que está errada? Primeiramente, porque toda a projeção de Mercator ela conserva as formas e não as áreas. Quem conserva as áreas equivalente é Peters. E não é por esse motivo que ela diz ali que conserva as áreas que é chamada eurocêntrica. Toda a projeção de Mercator ela tem uma visão eurocêntrica de botar justamente a Europa no centro
na posição superior. E principalmente porque nas altas latitudes fica desforme, ou seja, a minha forma ela fica... Opa, o que que acontece? A minha área, a área desses países, a área da Groenlândia, por exemplo, eu vejo uma Groenlândia maior do que a América do Sul. E, na realidade, a área da Groenlândia é em torno de 2.000 quilômetros quadrados. Toda a área da América do Sul, em média, tem 18 milhões de quilômetros quadrados. Então, nunca poderia ser ela maior do que a América do Sul. Então, ou seja, ela fica com a sua área maior. Por isso que dá uma noção, uma visão eurocêntrica, que deixa justamente o quê? Que não é por esse motivo de as áreas dos continentes conservar as suas áreas. Pelo contrário, conserva somente as formas. Alternativa C me diz que a projeção de Mercator é conforme, mantém a forma, ou seja, conserva as formas do continente e é mais adequada para a navegação marítima. Alternativa essa, correta. Por quê? Porque nessa projeção cilíndrica conforme faz ângulos de 90 graus, facilitando a navegação marítima. Por isso que esse mapa, no século XVI, ele foi extremamente difundido nas grandes navegações, que era justamente aquela hegemonia que tinha de Portugal e Espanha de se lançarem em busca de novas rotas comerciais ou até mesmo em novas colônias, facilitou muito a navegação nesse período. Alternativa C, correta. O que está de errado na minha alternativa D? A projeção de Peter é a mais adequada para a representação de países do terceiro mundo, vírgula, pois mantém as formas em proporção correta. A alternativa tornou-se errada a partir da vírgula, porque se eu boto um ponto aqui, ela estaria correta. A projeção de Peter é mais adequada para a representação de países do terceiro mundo. Eu vejo nessa projeção de Peter a África no centro do meu mapa. Eu tenho o que? A América do Sul também no centro e a Oceania. Então, é uma posição de destaque dos países de terceiro mundo. Lembre-se que esse mapa foi concebido no século XX, logo após a Guerra Fria. Então, tinha aqueles países do primeiro mundo, a antiga União Soviética, Estados Unidos, e aqueles países do terceiro mundo, no qual eu mencionei. Só que nessa alternativa tem essa vírgula aqui que ele me diz o seguinte, pois mantém as formas de proporção correta. Errado. Ele mantém as áreas. Toda a projeção de Peter é equivalente. Mantém a área, mantém o tamanho do país, mantém o tamanho dos continentes. Quem mantém as formas é Mercator. Então, aqui que ela ficou errada. Na alternativa E, a projeção de Peter é equidistante, ou seja, mantém a proporcionalidade real nas medidas de distâncias em ângulos. O que está de errado aqui é justamente isso aqui, ó, equidistante. Opa! A projeção que é equidistante é a minha projeção azimutal ou plana, que conforme eu tenho os arcos concentro do ponto em que eu estou mapeando, se eu tenho a projeção azimutal polar, do ponto em que eu tenho a cada latitude, seja para leste ou para oeste, dentro do meu arco concêntrico é a mesma distância. No caso de Peter, não. No caso de Peter, não tem essa relação de distância entre os pontos, tá? Nem tão ponto que medidas de distâncias e ângulos, tá? Então, alternativa errada. Marcamos a nossa letra C. Passamos para a próxima questão. Questão número 4. Os conhecimentos sobre projeções cartográficas e uso de mapas possibilitam afirmar. Alternativa A. A projeção azimutal fornece uma visão eurocêntrica do mundo e por isso ela não é mais utilizada. Vamos analisar por parte. A projeção azimutal ela pode ser de 3 tipos. Ela pode ser polar, quando eu toco em alta latitude, 90 graus. Ela pode ser
uma azimutal equatorial, quando eu toco na linha do Equador, 0 grau de latitude, ou ela pode ser oblíqua, tocando justamente em médias latitudes. Bom, ela fornece uma visão eurocêntrica do mundo? Não, porque uma projeção azimutal, se eu for pegar as mais famosas, que é a azimutal polar, eu não tenho uma visão eurocêntrica. Tá? E por isso ela não é mais utilizada. Toda a projeção cilíndrica conforme de Mercator, ela é a mais utilizada. E ele diz aqui que ela não é a mais utilizada. Uma projeção, ele misturou tudo aqui. A projeção azimutal fornece uma visão eurocêntrica? Não, não fornece. Porque quando eu pego um azimutal, vamos supor, se eu for pegar um azimutal polar da Antártida, que visão eurocêntrica do mundo eu estou tendo? Nenhuma. E se eu pego a projeção azimutal polar, lá do meu polo norte, eu vou ver justamente que todos os países ali, principalmente a Ásia, tá, a Europa, eles vão estar praticamente colados. Mas eu tenho a forma desses países, elas estão todas elas erradas. Então, alternativa errada. Alternativa B, as distorções da representação nas projeções cilíndricas são maiores no Equador e menores nos polos. Bom, o que ele está? Ele inverteu isso aqui. As distorções da representação. Toda a projeção cilíndrica, pelo meu ponto tocar na linha do Equador, a projeção cilíndrica, quando eu coloco, pego o meu globo terrestre, eu boto dentro de um cilindro. Então, ele toca justamente a linha do Equador. Aonde ele toca, eu tenho a minha menor distorção. E conforme vai aumentando as minhas latitudes, principalmente os polos, eu tenho a minha maior distorção. Por isso que na projeção cilíndrica de Mercator eu vejo tanto a Antártida com a dimensão de área muito maior do que a realidade, e vejo lá em cima, no norte também, aquela ilha famosa da Groenlândia com uma posição, com um tamanho muito maior do que na realidade possui. Já falei, mencionei para vocês. A área daquela ilha é em torno de 2 milhões de quilômetros quadrados. E da América do Sul é de 18 milhões. Como que ela pode ser? Como que ela pode mostrar para mim que ela é maior do que a América do Sul? Porque existe ali uma distorção muito grande. Então, ele inverteu errado. Aí ele fala, vamos para a C. Ele me diz que na C, a projeção de Peter é a única que não pretende privilegiar nenhum continente. Cuidado quando vem essas alternativas assim. É a única. Quando vem assim, eu tenho que pensar duas vezes. Vírgula, porque ela reproduz rigorosamente a realidade. Vamos lá. A projeção de Peter é a única que não pretende privilegiar nenhum continente? Sim. Olha só. É a única que não pretende. E a de Mercator? Ela não pretende privilegiar justamente que o continente europeu? Então, a projeção de Peter é a única que não pretende privilegiar nenhum continente? Ele dá uma ênfase justamente que é uma visão de terceiro mundo contrapondo justamente a visão de Mercator de época, do século XVI. Porque ela reproduz rigorosamente a realidade? Não, não reproduz rigorosamente a realidade. Até porque nessa projeção de Peter, a única coisa que mantém é justamente a equivalência, ou seja, a área dos seus continentes ou dos países. Em contrapartida, a forma ela é toda deformada. Existe um achatamento de leste para oeste e um alongamento de norte para sul. Tá? E com relação às distâncias, também elas não são proporcionais. Porque se eu mexi justamente que na forma, eu mexi também na distância. Tá? Então, a alternativa também errada. Na D. Na D vai me dizer o seguinte: a projeção cônica só pode ser utilizada para representar grandes regiões, porque as distorções são pequenas entre os trópicos, não representando, portanto, a realidade das áreas mapeadas. Bom,
Está me falando de uma projeção cônica. Toda a projeção cônica, eu não consigo pegar os dois hemisférios ao mesmo tempo. Numa projeção cônica, primeiro eu vou mapear, cartografar um hemisfério. Diferentemente da projeção cilíndrica, que eu consigo pegar todo o mapeamento dos dois hemisférios, tanto o norte quanto o sul. Na projeção cônica, eu só pego primeiramente um hemisfério. E aí, toda a projeção cônica, ela é ideal para que eu tenha o quê? Para que eu possa cartografar médias latitudes. Ou seja, médias latitudes que vai desde o meu trópico, se eu for fazer uma projeção do meu hemisfério norte, desde 23 graus e 27 minutos, trópico de Câncer, até 66 graus e 33 minutos, círculo polar ártico. Ela é ideal para médias latitudes. Quando ele coloca justamente aqui, ó, é utilizada para representar grandes regiões porque as distorções são pequenas entre os trópicos, ou seja, entre os trópicos, se eu pego entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, eu tenho justamente o quê? Eu tenho muitas distorções. Não é pequena não, é muita distorção. Como eu falei, essa projeção cônica ela é ideal para médias latitudes. Baixas latitudes, como desde o Trópico de Câncer até o outro Trópico de Capricórnio, vai ser o quê? As maiores distorções que eu vou ter justamente nessa realidade, tá? Então, também está errada. E a alternativa que me sobrou, né, que é a projeção de mercado, possui uma visão eurocêntrica. Ok, a visão dele é justamente essa, do século XVI, as grandes navegações, tá? Mostrando a Europa no centro. Já falei para vocês, ou seja, a Terra nos seus movimentos que existe, não existe chão e nem teto, ou seja, é uma convenção colocar justamente o que? O norte acima, colocar justamente o que? No centro, né? Tudo isso foi uma convenção e uma maneira de propor também aos demais países. Lembre que Espanha e Portugal estavam naquelas grandes navegações conquistando colônias, de mostrar àqueles países que estão abaixo da minha linha do Equador que eles são, vamos dizer assim, que eles são inferiores aos países que estão acima, tá? É uma visão de mostrar justamente uma visão nortista, uma visão centralizada, tá? Que mostra um ponto de vista daquele século XVI. Por isso que no século XX, Peter vai fazer um mapa contrapondo essa realidade de mercado. Alternativa, letra E, correto. Passamos para a nossa próxima questão. Questão 5, a questão da PUC do Rio de Janeiro. A bandeira da ONU, em 1947, nas cores azul e branco, simboliza a união dos povos do mundo por meio dos seus continentes, com exceção da Antártida, emoldurada por ramos de oliveira que representam a paz. A projeção cartográfica selecionada para a representação do globo terrestre nessa bandeira é... Vamos lá. Vamos por parte aqui. Primeiramente, essa bandeira ela está numa projeção azimutal ou plana. Então, eu já cortaria aqui, ó, 3 alternativas. A, AB e a alternativa E. Já estão excluídas. Essa projeção é a projeção azimutal ou plana. E aí que vai me dizer o seguinte, quando eu pego, imagine vocês que eu pego um globo terrestre, quando a minha folha toca na alta latitude, no Polo Norte, a partir daí eu tenho uma projeção azimutal polar. Se eu pego a minha folha e toco na linha do Equador, eu tenho uma projeção azimutal ou plana equatorial. No ponto onde que a minha folha toca, seja na polar ou seja na equatorial, eu tenho a minha menor distorção. E quanto mais vai avançando, eu tenho as maiores distorções. E percebam que toda essa projeção azimutal, ela é uma projeção equidistante, ou seja, do meu ponto aqui, ó, desse ponto até esse arco que está aqui,
seja ele voltado aqui para o sul ou desse ponto aqui voltado para o norte, a distância é a mesma. Desse ponto aqui voltado para esse meu arco ou para este meu arco aqui, a distância será a mesma. Então, é uma projeção azimutal, polar e equidistante. Ou seja, as distâncias são as mesmas, partindo do meu ponto de origem até os meus arcos concêntricos. Então, a alternativa para essa questão é a polar. Equatorial não, porque teria que estar tangenciando na minha linha do Equador. E aí, com relação a formas e áreas, tá, já dá para notar que é tudo oposto, ou seja, forma não preserva e áreas também não. Alternativa C. Vamos para a nossa próxima e última questão sobre esse assunto. Me diz o seguinte: os mapas são representações reduzidas do espaço geográfico. Existe uma correspondência exata entre o tamanho real de uma área da superfície terrestre e a sua representação cartográfica. Essa correspondência é dada pela escala. Sobre a escala, em cartografia é correto afirmar que... Bom, uma questão de escala. E questão de escala, geralmente, tem aluno que confunde bastante, né? Vamos para a alternativa A, analisando ponto por ponto. Os mapas, em pequenas escalas, são ricos em detalhes e permite analisar melhor pequenas áreas do espaço. Bom, vamos por parte. Os mapas em pequenas escalas são ricos em detalhes? Não. Todo mapa em pequena escala tem um denominador grande, ou seja, imagine que eu tenho um mapa de 1 para 5 milhões. Então, ou seja, eu não tenho riqueza de detalhe nenhum. Seria como eu vamos pegar um mapa de escala, de pequena escala, o mapa do Brasil. E se eu for pegar o Colégio Militar, eu consigo verificar o Colégio Militar no mapa do Brasil? Não. Até mesmo o Distrito Federal eu vejo um pequeno retângulo. Então, ou seja, eu não tenho uma riqueza de detalhe, eu tenho uma ausência de detalhes, tá? Ricos não, eu tenho ausência de detalhes, tá? E ao mesmo tempo também, ou seja, melhor para pequenas áreas do espaço? Não, ele vai cobrir grandes áreas, tá? Grandes áreas, tá? Então, alternativa errado. Na alternativa da letra B, os mapas que têm uma escala maior permitem observar menos informações sobre determinada porção do espaço representado. Um momentinho. Voltamos. Os mapas que têm uma escala maior permitem observar menos informações sobre determinada porção do espaço representado. Opa, mais uma incorreção aqui. Os mapas que têm uma escala maior permitem observar maiores informações sobre a determinada porção do espaço representado. Imagine que eu tenho um mapa numa escala grande. Por exemplo, um mapa vamos pegar aqui do plano piloto. Então, eu consigo ver uma riqueza de detalhes que tem no meu plano piloto. Vou pegar um mapa, então, vamos pegar uma planta do Colégio Militar de Brasília. Nesse mapa, numa escala grande, eu consigo ver a riqueza de detalhes que tem dentro do Colégio Militar. Então, ou seja, eu tenho o quê? Um mapa de escala grande, ou escala maior, permite uma maior riqueza de informações. Tá? Então, errado. C. Os mapas confeccionados em uma escala menor, permite a observação de imensas áreas como continentes, países e estados. Ok, correto. Se a escala é menor, a minha fração um denominador maior. Então, ou seja, eu perco justamente o quê?
essa riqueza de detalhes. O mapa fica sem uma ausência de detalhes. Como eu falei para vocês, o mapa do Brasil, no qual eu tenho o Distrito Federal como um pequeno retângulo. Tá? Então, ou seja, eu tenho, tá? Ele vai cobrir grandes áreas. E se eu vou cobrir grandes áreas, eu não vou ter nenhuma riqueza de detalhes. Correto. Alternativa C, correta. O que está de errado nas alternativas D? Os mapas representados em escala maior permitem uma visualização de uma área maior do espaço? Não. Uma área menor do espaço. Uma escala maior que tem uma riqueza de detalhes da minha área mapeada de uma área pequena. Eu não consigo ter uma área maior, uma riqueza de detalhes. Para isso, o mapa teria que estar numa escala pequena, com ausência de detalhes. Tá? E na última alternativa a escala 1 para 5.000 é menor do que a escala de 1 para 500.000. Aqui é o contrário, né, gente? Uma escala 1 para 5.000, ela é maior do que a escala de 1 para 500.000. Aqui, nessa escala aqui, ó, eu tenho uma área pequena a ser coberta, no qual vai me dar uma riqueza de detalhes nessa área. Nesse mapa aqui, eu tenho uma área grande a ser coberta, onde vai me dar o quê? Uma ausência de detalhes no meu terreno, na minha realidade. Portanto, está errada. Espero que vocês possam se sair bem com essas questões justamente de cartografia, tá? Ficamos para a próxima aula.